Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, servidor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo vamos falar sobre os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida, caso a tenha. Isso ajuda muito no crescimento do canal e me dá motivação para continuar criando mais conteúdos para vocês. Bem, para essa primeira semana, a unidade temática a ser estudada será Formas de Representação e Pensamento Espacial. O objeto de conhecimento será a leitura e elaboração de mapas técnicos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. Dentre as habilidades no conteúdo da geografia que você vai concretizar com esta aula, será elaborar, interpretar gráficos de barras e de setores, mapas técnicos e esquemáticos, croquis e também anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade e diferenças, e também desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. Os conteúdos relacionados a esta aula serão cartogramas de fluxos de mercadorias, mapas e diferentes representações cartográficas sobre indicadores populacionais, socioeconômicos e socioambientais. A leitura, interpretação, também elaboração de representações cartográficas, como os cartogramas, anamorfoses, etc. Nós temos também consumo e consumismo, marcas então do capitalismo. Nós temos mapas temáticos contendo diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, Ásia, Oceania e também a qualidade de vida da população local. E nesta aula também nós vamos ter algumas habilidades interdisciplinares com os componentes curriculares de arte e matemática. No conteúdo de arte, vocês irão absorver a habilidade de pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Já no componente curricular de matemática, vocês irão absorver as habilidades de analisar e identificar gráficos divulgados pela mídia e os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes como fontes e datas, entre outros. Nós temos também outra habilidade, que será escolher e construir o gráfico mais adequado, colunas, setores ou linhas, com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. O tema da nossa aula será globalização, um fenômeno contraditório. Através desta aula, vocês irão ser capazes de entender um pouco mais sobre o mundo globalizado, que ele ocorre de forma desigual, sobretudo em relação à distribuição das riquezas. E assim, você vai entender um pouco mais também sobre os impactos da globalização no espaço mundial através de gráficos, cartogramas, anamorfoses. Vamos então aos principais conceitos desta aula de globalização, contradições e desigualdades. Podemos afirmar que a globalização ela é um fenômeno contraditório. Sim, ao mesmo tempo, alunos, nós temos um sistema que possibilita um mundo mais integrado, mas mantém também milhões de pessoas à margem desse processo de integração mundial. Essa contradição ela acontece devido a vários aspectos. Vamos a alguns deles. Primeiro, a imposição de padrões culturais de países centrais sobre os periféricos. Quando nós falamos de países centrais, estamos falando dos países desenvolvidos economicamente e socialmente. Já os países periféricos são os países pobres, ou também chamado de subdesenvolvidos, ou aquele em desenvolvimento. Então, os países centrais, eles impõem a sua cultura, o seu padrão cultural para outros países.
Isto vem causando uma desigualdade cultural entre as populações desses países. Um outro fator é o agravamento da pobreza, da desigualdade social e da dificuldade de acesso a bens e serviços. De um lado, nós temos um acirramento entre os países ricos e os países pobres, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, onde nós observamos que, na prática, os países ricos estão cada vez mais ricos e os países pobres estão com dificuldade de ascensão econômica. Uma outra questão importante a ser destacada é a ampliação de atividades ilegais, como o comércio ilegal de armas, tráfico de pessoas, em condição aí semelhante ao sistema que nós conhecemos como escravidão. Nós temos também o comércio ilegal de drogas, exploração da prostituição e pornografia infantil, ou seja, um mundo onde nós tínhamos, através da globalização, uma conexão, uma integração cultural, social, política e econômica, nós observamos outras situações mais complexas, como o agravamento, então, dessas atividades ilegais. Nós temos ainda o aumento da proliferação de doenças, especialmente aquelas transmitidas por vírus, como o ebola, a gripe suína e, mais recentemente, o Covid-19, decorrentes da maior circulação de pessoas entre os países. Como bem sabemos, a globalização ela possibilitou a disseminação mais rápida desse vírus, devido então à circulação de pessoas, mercadorias, produtos e serviços de um país para o outro. Nós temos ainda a desigualdade no acesso às TICs, que são as tecnologias que o mundo moderno possibilita, como, por exemplo, os computadores pessoais, telefones celulares, acesso à internet, que nem todas as pessoas e nem todos os países possuem uma certa homogeneização de acesso a essas tecnologias. E também um fator importante a ser destacado é a expansão do desemprego, com a substituição de trabalhadores por máquinas, e também devido à terceirização de serviços, visando a redução de custos e gastos pelas empresas. E com isso, então, nós temos um fator social bastante grave, que é o desemprego, nesse cenário econômico do mundo globalizado. Considerando, então, as desigualdades socioeconômicas entre os países, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tem criado o IDH, que significa Índice de Desenvolvimento Humano, com o objetivo, alunos, de avaliar as condições de vida da população e oferecer dados aos governos e até mesmo outras instituições para que possam planejar ações visando a redução dessas diferenças entre os países. No mundo globalizado, a tendência dos países é se integrar cada vez mais, se conectar cada vez mais. Então, para isso, a ONU tem criado vários mecanismos para que essa conexão ocorra de forma efetiva, inclusive criando então esse sistema do IDH, para que possa avaliar a expectativa de vida e as condições que a população tem vivido em seus países. No geral, os países do norte apresentam excelentes indicadores socioeconômicos, com altos índices do IDH, alta renda per capita, baixíssimos índices de analfabetismo e expectativa de vida elevada. Quando a gente fala de países do norte, é o mesmo dizer que países centrais, países desenvolvidos, países ricos. Já os países do sul, também chamados de países periféricos ou países subdesenvolvidos, são os países que apresentam indicadores socioeconômicos inferiores aos países do norte, salvo alguns países como Brasil, México, Índia e China, que são denominados emergentes, países em desenvolvimento, e apresentam significativas melhorias nas condições de vida da população. Bom, caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 9º ano do ensino fundamental. Deixo de sugestão um vídeo sobre a resolução e outro sobre a correção das atividades propostas para esta primeira semana. Meu forte abraço e meu muito obrigado.